Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma disciplina. E hoje nós vamos falar sobre psicopatas e suas psicopatias. Para mim, esse é um dos assuntos mais fascinantes, muito embora os psicopatas tenham feito grandes males à sociedade e a muitas pessoas. Mas hoje nós vamos entender como é que funciona, quem são eles, nós vamos ter uma introdução, vamos ver os seus comportamentos, onde eles estão inseridos. Hoje nós vamos viajar no mundo dos psicopatas. Eu tenho um livro, escrevi um livro sobre o psicopata e suas psicopatias. Creio que você deva ter algumas apostilas em mãos sobre os psicopatas. Vai ser entregue para você, caro aluno, claro, né? Você também deve nos acionar, nos pedir para a gente estar enviando para você o seu e-book, tá bom? Seu e-book. Você também estar adquirindo, estar comprando. O e-book é gratuito para você, mas você também pode estar adquirindo ele na forma impressa, física, né? Como nós chamamos. É, os psicopatas, os psicopatas, eles estão inseridos, eu estou aqui anotando aqui alguns pontos aqui, porque o e-book está aqui no celular e nós estamos trabalhando a partir de aqui desse. Eles estão inseridos nas mais diversas plataformas de posição social. O psicopata ele gosta do poder político, os psicopatas estão inseridos dentro das lideranças espirituais, né, das igrejas, são os CEOs das grandes empresas, mas o psicopata também está na periferia. O psicopata também está na penumbra ali da sociedade. Neste aspecto, nós vamos ver como eles agem, como eles reagem. Quando se fala em psicopata, nós vemos logo aqueles casos que já estão em iminência, aqueles personagens famosos que deram grande notoriedade devido aos seus crimes bárbaros. No caso, como já é notório para nós, o caso do meio cristão, da Flor de Lis, né, junto com os seus filhos e bem como o seu esposo. Nós vamos ver ali o Ulysses Campbell, na biografia que ele escreveu sobre a Flor de Lis, você vai ver assim, o tema do livro é interessante que quando a gente olha o tema do livro, a gente fica espantado com o tema do livro, porque a gente pensa que ele está atingindo a própria pastora com o tema. Tá, porque tá assim, Flor de Lis, a pastora do diabo. Mas não é que ela é pastora do diabo, o Satanás em si. É que quando o Ulysses Campbell, eu sugiro que você assista, leia os livros dele e assista todos os vídeos deles. Ulysses Campbell. Ulysses Campbell. Para mim, um dos maiores pesquisadores do mundo dos psicopatas em iminência, dos famosos, que trouxe evidência. Ele vai lá e faz uma pesquisa profunda de todos os psicopatas, uma pesquisa profunda de todos aqueles que tiveram ou que realizaram feitos macabros, feitos extraordinários. Muito bem. Então, ele fala assim, Flor de Lis, a pastora do diabo, não é que ela é do Satanás, o diabo está falando do próprio marido. Olha só, a pastora do diabo é a pastora do Anderson, do Carmo, né, que era o esposo dela. Então, ele faz essa sátira, né, essa alusão a ele. Ela é esposa do diabo. Ela é uma diabinha, esposa do diabo. Então, quer dizer, a pastora do diabo, que o Anderson era, na verdade, um filho dela, assim, adotado, que tornou no futuro marido dela. Enfim,
Então, os dois tiveram trabalhos aí e realizações macabras, nefastas. E quando ele escreve no seu livro, ele vai mostrar isso, coisas horrendas, coisas horríveis que aconteceu com que a própria Flor de Lis realizou, né, outros planos macabros e psicopáticos. Neste aspecto, o Lis também fala sobre a Suzane que matou os pais, né, a menina que matou os pais. É muito louco, porque os outros, ela continua presa, mas aqueles que ela foi só a mandante, mas aqueles que mataram, que foi o ex-namorado dela e o ex-cunhado, que é irmão do ex-namorado dela, aqueles que mataram já estão libertos, já estão com as suas vidas livres, ela continua presa, só agora que ela teve uma liberdade aí momentânea. Mas eles já estão livres, ó, muito tempo. Mas por que ela não está liberta? Porque foi detectado, diante das leituras, dos desenhos, que é algo que nós vamos falar mais adiante, destes desenhos, que revelou que ela ainda não está sarada, que ela ainda não está bem para viver em sociedade, que revela traços fortíssimos de psicopatia, de manipulação. Então, por isso que ela ficou muito mais tempo presa. Temos o maníaco do parque também, que é um psicopata também de alta periculosidade, psicopata aí que matou muitas mulheres, estrangulou muitas mulheres, dentre tantos outros atos que ele realizou durante a sua vida, até ser preso. O Maníaco do Parque tem a série dele, né? Eu aconselho você a assistir a série Maníaco do Parque. Quando a gente assistiu, estava na Prime Video, né? Eu aconselho também você assistir, você que é nosso aluno, assistir a Suzane também, a menina que matou os pais. Muito embora os filmes eles maqueiam muito, esmerilam muito, suaviza muito, mas a dinâmica da morte foi muito mais pesada, foi muito mais macabra do que aparece nas séries, nos filmes. Então, todos os filmes baseados em fatos reais, todos os documentários dos psicopatas, eu sempre procurei assistir, eu assisto, eu procuro estar por dentro. Todos os seminários, podcast, onde houver isso, eu li muito livros sobre os psicopatas. Tanto que eu escrevi o meu e lancei ele em 4 partes, né, em 4 livretos, e eu quero ampliar ele para um livro maior. E creio que esse ano de 2025, até os meados deste ano, eu quero publicar aí 2 livros, né? Um livro é o Códigos da Conjugalidade, e o segundo livro, que eu quero publicar até os meados do ano de 2025, será o livro Psicopata e Suas Psicopatias. É um livro que eu gosto muito de estudar essa matéria, me faz perceber as pessoas, me faz notar as pessoas. Nessa aula introdutória, é apenas uma introdução do que nós vamos trabalhar nas próximas 11 aulas ainda, 12 com essa. Nessa aula introdutória, vou falar sobre alguns pontos que você precisa entender. O primeiro passo que eu falei agora há pouco, que eu gosto de observar o comportamento, é que todo psicopata é narcisista. Nem todo narcisista é psicopata, mas todo psicopata é narcisista. O que é um psicopata? O psicopata ele é um antissocial. E o antissocial não é aquele que não gosta de se socializar com as pessoas, entenda isso. O antissocial não é aquele que não gosta de se socializar com as pessoas. O psicopata é aquele que é o quebrador de regras. Ele é um antissocial por quê? Porque é o quebrador de regras. É aquele que sempre anda na contramão da sociedade. O psicopata, como eu falei, todo psicopata é narcisista, por quê? Porque ele tem o ego inflado. O psicopata deseja que as luzes da ribalta estejam sobre ele. O
psicopata deseja que o tapete vermelho seja estendido por onde ele for passar. O psicopata, ele anseia desmedidamente que toda honra, todo elogio, toda glória esteja sobre ele. O psicopata, ele é desprovido de quaisquer sentimento de culpa. Ele não sabe o que é isso. Ele não sabe discernir, ele não sabe descrever o que é ter um sentimento de culpa. Os psicopatas são desprovidos de afeto, eles não sabem o que é fazer isso. E eles sabem que as pessoas gostam disso e se fazem não é porque eles de fato gostam. Eles fazem porque eles sabem que as pessoas gostam de afeto, eles sabem que as pessoas gostam de elogio. Os psicopatas, eles sabem que tu gosta. O psicopata, ele sabe fazer o que você deseja. Tanto que o maníaco do parque sabia o que as pessoas gostavam. E se você for ver uma entrevista dele, você vai perceber que ele vai dizer: eu falava aquilo que elas gostavam de ouvir. Eu era feio, ele falava. Apesar de depois se declarar homossexual, depois bissexual. Enfim, aí ele falou: eu era um cara feio. Então, uma coisa que eu sabia, duas coisas que eu sabia fazer bem feito: andar de patins e falar. Eu sabia que eu era habilidoso em falar. E eu sabia falar o que elas gostavam de ouvir. Neste sentido, eu falava o que elas gostavam de ouvir. Era por isso que eu as ganhava. Eu convencia elas a entrarem na mata. Eu convencia que ia tirar foto delas na mata. Então o psicopata, ele sabe o que tu gosta de ouvir. O psicopata, ele sabe o que você deseja. O psicopata, ele sabe o que você as tuas fraquezas. Olha, coisa que o psicopata é especialista em identificar fraqueza em suas vítimas. O psicopata sabe identificar, por isso que ele prospera nos seus intentos. É por isso que ele prospera nos desejos dele, nos atos criminosos, macabros dele. O psicopata é habilidoso nisso, viu? Então, o psicopata, antes de encarar sua vítima, ele estuda a vítima, ele observa a vítima. Para quê? Para que seus atos criminosos e macabros não sejam descobertos, sejam bem feitos. O psicopata, ele não sabe o que é agir pela emoção. Tudo ele é razão. Ele é 100% razão. É por isso que um psicopata, ele não esboça medo. Ele não tem medo da perda. A única coisa que o psicopata tem medo é de ser preso. Porque ele sendo preso, ele não vai estar em evidência. Ele sendo preso, ele não vai estar em iminência. Ele sendo preso, não tem como ele agir. Porque o tesão, prazer do psicopata é a liberdade e o controle. E não de ser controlado. Na prisão, ele não vai controlar. Ele vai ser controlado. E na prisão, ele vai ser limitado. Ele não gosta de ser limitado. Ele gosta de ser livre. Gosta de ter liberdade para realizar. Então, eu acho que aí eu penso que é o único ponto fraco do psicopata, que é se sentir preso, limitado. Quando ele é preso, quando ele é limitado, aí sim é um dos pontos fracos do psicopata. Outro ponto fraco também do psicopata, se é que ele tem, é de tornar os seus atos, não os seus atos, mas ele, público, trazer ele ao vexame de forma pública. Não os atos dele, porque muitos gostam de evidenciar isso ainda. Então, esta é uma pequena introdução, e creio que na próxima aula nós também vamos ficar fazer mais um pouco de a introdução e já entrar na aula. Temos o caso do Pedrinho Matador. A maioria dos psicólogos não crê que ele era um psicopata, crê que ele era um
uma pessoa com sentimentos, sim, mas que um narcisista. Ele era um narcisista. Mas eles não, a maioria não crê que ele era de fato um psicopata mesmo, um serial killer em série. Não, não era. A maioria não crê que ele era. Mas ele era um narcisista que gostava de estar em iminência, em evidência, gostava que as pessoas estivessem o ovacionando, ouvindo, até podcast ele fez, entrevista, e ele gostava disso. Tem também, eu esqueci agora o nome de um serial killer. Tem o maníaco do parque, esse é o maníaco, esse era outro maníaco, que eu não lembro, não recordo agora. Então o Cabrinho entrevistou ele. Também psicopata, não esboça afeto, não esboça sequer sentimento. Também temos aqueles também que matou a filha. Lembra daquele? Eu não lembro. Matsunaga, não. Não consigo lembrar, tá na mente aqui, eu assisti, estudei muito. Daqueles que matou, do pai que matou a própria filha junto com a madrasta, abriu no prédio aquela tela, aí jogou a criança, aí disse que a criança se jogou, caiu lá de cima e tudo. E eles foram até o final negando que a criança tinha se jogado. Tem um documentário também no Netflix desse acontecimento, desse ato, desses dois psicopatas, né? Fizeram toda essa trama para matar a criança. Eu espero você na próxima aula, tá bom? Não deixe de dar o seu like, de fazer um resumo aqui da aula, tá bom? Da nossa aula. O algoritmo vai nos informar que você comentou aqui como parte do nossa avaliação, tá bom? Eu aguardo você até a próxima aula. Até lá!